Eu vou passar a palavra para o meu querido amigo Júlio Ettore, mas antes eu quero lembrar a galera que está assistindo a gente aqui na live para apoiar o nosso trabalho, tanto o meu quanto do Júlio Ettore. Quem não é inscrito ainda no Pitadas do Sal ou no canal do Júlio Ettore, por favor, considere se inscrever. Aqui eu faço lives semanalmente, tem bastante conteúdo de Engenheiros do Havaí, outras lives com o Carlos e com o Augusto Lix. Eu costumo brincar, né? Pode não ser o melhor, mas é o maior canal de lives sobre música aqui no YouTube Brasil. E o canal do Júlio Ettore, a galera já sabe, assim, é sucesso. É o melhor canal de histórias, curiosidades do rock brasileiro. E agora o Júlio começou uma série sensacional, Augusto e Carlos, sobre o rock brasileiro lá dos primórdios. Tipo, rock de Copacabana, gravado pelo Calbi Peixoto, Celi Campelo, Tony Campelo. Tá sensacional o trabalho do Júlio. Então, a galera do Pitadas que não conhece o trabalho do Júlio está marcando toca. Vai lá, confere o canal do Júlio Ettore, que é sensacional. O Júlio é um grande jornalista que faz um trabalho assim de primeira qualidade. Esse registro que ele está fazendo da música brasileira é incrível. E aqui no Pitadas do Sal, semanalmente, 3 a 4 lives falando sobre música, tanto música brasileira quanto pop rock, e música internacional também, com muita qualidade, com grandes colaboradores. Júlio, meu querido. Bom, muito obrigado pelas palavras aí, fico sem palavras. Carlos, você estava explicando, você fez uma comparação ali do o Papa com o Alívio, né? Um vai para um lado, o outro vai para um outro, como se fosse uma reação. Eu fiquei muito curioso em saber sobre os arranjos das canções de estúdio do Alívio, né? Na Deriva e Alívio. Aquilo foi assim, o raciocínio é o mesmo, caminhou para um progressivo eletrônico em reação ao som mais calcado nas guitarras, do Ouça o que eu digo. De onde é que surgiu a ideia de fazer aquele som? Ou não teve ideia nenhuma e foi, vamos fazer o que nós estamos afim? Não, olha, naquela época ali, as coisas aconteciam assim, tipo, caraca, tem uma bateria eletrônica aqui, porra, vamos usar essa porra como? Sei lá, vamos ver. Então, ainda a tecnologia era um bicho, assim, que não era tão comum, você está entendendo? Não era tão acessível, assim, você ter uma bateria eletrônica, gravar com um clique. Eu acho que a gente gravou com um clique a primeira vez essas músicas de estúdio, né? Então, também isso vai dentro dessa coisa experimental dos engenheiros, sabe? A gente não sabia direito o que ia dar, né? Mas você vê que ali a gente já estava experimentando algumas coisas que depois desembocaram lá no Papel Pop, que foi gravado com bateria eletrônica e tal, né? Então são coisas que hoje não fazem muito sentido, assim, né? Coisa que hoje eu não faria um negócio desse. Mas naquela época ainda, né? Era assim, caraca, a tecnologia não era algo tão acessível assim, você está entendendo? Mesmo para você gravar um disco. Como é que foi que você conseguiu essa primeira bateria? Você comprou, alguém deu de presente, tinha gravadora, você lembra? Tá no Alívio Imediato, você está falando, né? A bateria eletrônica, assim, você falou, tá, vou experimentar com ela. No Alívio Imediato era uma bateria eletrônica, era tipo uma Holland, ou era uma Simons, provavelmente. Era uma coisa que estava lá no estúdio. Oi? Era Augusto uma falou. Emu, da Emulator. Emulator, né? Porque isso aí Papa, era... O Carlos usou uma Holland, né, Carlos? No Papa eu usei uma Holland acionando o Dynacord, Mas no Alívio, essas duas músicas de estúdio, elas foram arranjadas pelo Susekind, junto com o camarada lá que tocou teclado e programou sequencers e bateria eletrônica, que eu, por uma falha, não lembro o nome da pessoa, e ali foi uma ideia que pintou assim de vamos criar uma tensão, uma coisa diferente, incoerente com o resto, né? Porque assim, um show ao vivo. Aí a gente tinha duas músicas gravadas em estúdio, com direito a quantos overdubs quisesse fazer. Na Deriva de estúdio e Alívio Imediato, ali tem
overdub. Eu toquei base de guitarra, toquei slide de guitarra. O Susequinde fez uma canjinha, começou o solo de Alívio, eu continuei. Aí e teve aqueles naipes de metais na Alderiva, as cordas. Então, ele, tipo assim, para não economizar, na ideia de criar o máximo contraste com o que acontecia ao vivo. Porque assim, era noite e dia. Toda aquela perfeição técnica do estúdio versus aquela energia do palco sujeita a imperfeições, erros aqui e tal. Era mais ou menos essa ideia que por aí... É o tipo de coisa que hoje você ouve e não faz muito sentido, mas naquela época era um absurdo, assim. Também não, vamos dizer assim, hoje em dia qualquer um em casa grava um disco sozinho e tem acesso a tudo, né? Mas naquela época não era assim. Diferente, era naquela época, para você ter acesso a essas coisas, né? Então, o fato de nós sermos uma banda que estava numa gravadora, né? E a gente tinha acesso a esses trecos tudo. Então, a gente usava tudo que tinha direito mesmo. E isso era um diferencial, você está entendendo? Era uma coisa que não era assim, era todo mundo que tinha acesso a essas coisas. Eram as bandas grandes, que estavam lá nas gravadoras grandes e tal, né? Então, a gente era uma banda de garagem, mas metida grande, né? E a gente usava tudo que tinha direito. Você está entendendo? Coisas que hoje em dia não fariam muito sentido, né? Porque a realidade era totalmente diferente naquela época. Totalmente diferente. Naquela época... Hoje em dia, é o que eu estou falando, hoje em dia o cara, qualquer um em casa faz qualquer coisa. Sim, um celular... Mas naquele tempo ali, não. Então, assim, eu acho que a gente teve a felicidade, eu colocaria dessa maneira, de estar tocando numa época em que existiam certas facilidades. Naquela época, o dito mercado fonográfico ele investiu no rock nacional e Engenheiros era uma das bandas agraciadas por aquele momento. Porque, então, quando a gente ia gravar, ia gravar em São Paulo, lá no estúdio da RCA, ali tem um órgão Hammond B3. Vamos usar, né? Ali tem o que tinha nós usamos. Uma caixa Leslie, aquele negócio girando, aquele móvel, trambolho, peças de toneladas. Vamos usar. Então, a gente usava tudo que tinha direito. Com aquele oferecimento, aquela possibilidade. A gente não dominava essas tecnologias. A gente não sabia... Cara, era uma coisa até leviana. A gente usava... Eu me lembro que depois eu me meti a tocar teclado, sabe? Eu não era tecladista. E depois no Várias, tem a música lá, Sala VIP, que tinha um aparelho lá que era multi-efeitos. E tinha um preset que ele fazia uma coisa só. Tu ligava, passava o som da guitarra por ele e ele fazia então, vamos usar, vamos ver. Então, era assim, era uma coisa meio leviana, mas não fazia sentido a gente querer dominar a tecnologia. Cara, cada teclado eletrônico dos anos 80, 90, eles tinham uma infinidade de possibilidades que só um maluco, um cara assim, um cientista louco ou um tecladista profissional, ele iria se aventurar a encontrar assim... Cara, porque a gente não teria tempo para isso. A gente tinha que ter alguma coisa que acabou que vamos usar. Esse amadorismo, né, com o qual a gente lidava com as coisas, ele tinha também uma leveza, uma liberdade, né, uma ingenuidade, que eu acho que isso aí também fazia parte do espírito da coisa do Engenheiros do Havaí, né? A gente tinha uma atitude assim, meio de quem tinha invadido a festa, sabe como é que é? Então, isso também deixava a banda fora do rol. A gente sempre foi alguma coisa fora do rol das outras bandas, você está entendendo? Então, assim,
Outsider. O som da banda era diferente das outras. Elas não entravam na padronização. Então, essas maluquices, essas coisas até certo ponto irresponsáveis, né, e amadoras que a gente fez, isso também acabou jogando a favor, meio na sorte, porque acabou criando uma identificação com a plateia, do mesmo jeito que a gente fazia as capas, né, Augusto? Era super amadora aquelas capas nossas ali, mas isso gerava uma identidade, um território fora do comum ali, né? Engenheiros não tinha nada a ver com ninguém, assim, era o estrangeiro total, né? Eu me sinto estrangeiro. A gente era isso mesmo, nós era alguém que não pertencia assim a panela do rock ou sei lá o quê, entende? Não fazia parte de panela nenhuma. Então isso aparecia no som, isso aparecia no visual da capa, isso era o tempo inteiro era isso. Isso criou um país à parte ali, onde os fãs encontraram um abrigo, né? Eu acho que isso aí tudo acabou somando, né? A gente não pensava nisso quando a gente fez essas coisas, era simplesmente porque era uma aventura. Caraca, tem um órgão Hammond, porra, vamos usar essa porra aqui, claro que vamos usar isso. Então, qualquer coisa que caísse na nossa mão, a gente teria usado, né? Não ia perder essa oportunidade. Sensacional. Eu só vou ler de 12 cordas. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler rapidamente. Sim, eu vou ler rapidamente aqui só o comentário do Almir Villanova, que ele fez o superchat e não saiu a mensagem dele no superchat. Ele está falando aqui: eu sou um fã dos Engenheiros do Havaí, que acompanhou a banda desde 1986, salve o Pitts também. Seguem comigo todos os LPs e a gratidão de ser um contemporâneo da genialidade destes caras que seguem dentro de mim. Obrigado, Almir.